Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Para mim é um prazer compartilhar a palavra com você. E eu quero trazer nesse momento uma palavra de sabedoria em Lucas capítulo 5. Algo que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo me mostrou através da Escritura Sagrada. Eu preciso compartilhar isso com você. Lucas capítulo 5, a partir do verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não quero ler todo o capítulo 5, mais expressamente dos versículos 1 ao versículo 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Mas esse texto eu já li outras vezes, tem até mensagens sobre esse texto. Mas o Senhor, quando me mostrou um versículo, o Senhor abriu meu entendimento e eu preciso compartilhar isso com você. No verso 2, o texto vai dizer que Jesus ele avistou 2 barcos junto à praia. E os pescadores estavam ali lavando as suas redes. E o Senhor Jesus então escolhe um dos barcos, que era o de Simão. Ao entrar nesse barco, Jesus pede que Simão afaste o barco um pouco da praia e, assentando-se no barco, ele ensina as multidões que já estavam para apertá-lo, conforme no início do versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus então ele avista o barco de Simão, Pedro, e pede a Pedro: olha, afaste um pouco mais esse barco da praia. E o texto ele é bem claro. Jesus ele senta e ele começa a ministrar às multidões, começa a pregar a palavra de Deus. Justamente nesse momento que eu estou fazendo a leitura, o Senhor falou algo no meu coração que eu preciso compartilhar com você. E o que Deus colocou no meu coração quando o Senhor Jesus entra no barco de Pedro e primeiro vai ensinar as multidões, é que primeiro os propósitos de Jesus em seu barco precisam prevalecer. Depois, o seu propósito. Veja que Jesus, quando entra no barco de Pedro, primeiro ele ensina as multidões. Primeiro ele prega a palavra de Deus. Esse sim, em prática, é o propósito de Jesus. Em seguida, sabendo o Senhor Jesus que Pedro passou a noite toda e não pegou nada, agora o Senhor Jesus vai de encontro ao propósito de Pedro. Talvez Jesus esteja no seu barco. Talvez você tenha consciência que Jesus está com você, mas você não deixa em seu barco Jesus estabelecer os propósitos dele. Você já seguiu a ordem, você deixou Jesus entrar, você seguiu a ordem, afastou-se um pouco ao largo da margem. Só que Jesus ele não consegue estabelecer o propósito dele porque o barco que você emprestou para Jesus está ainda sob os teus propósitos. Quando Jesus prega às multidões, primeiro o propósito do Senhor. Em segundo plano, o Senhor vai de encontro ao que Pedro estava necessitando e ali então ocorre a pesca maravilhosa. Não adianta Jesus estar em seu barco se você não quer atingir os propósitos do Senhor primeiro. Talvez o seu barco esteja tanto tempo ao mar, sem fazer uma pesca maravilhosa, porque você insiste que os seus propósitos precisam vir primeiro do que os propósitos de Cristo. Você emprestou o seu barco para Ele? Amém. E os propósitos dele estão sendo cumpridos na tua vida? Veja, o texto é bem claro a partir do verso 2. Jesus ele avista 2 barcos. E talvez nesse momento o Senhor esteja vendo o seu barco agora e dizendo para você: olha, eu vou precisar do seu barco, mas é necessário que primeiro o meu propósito seja estabelecido. Mas você estabelecendo o meu propósito, eu não vou te deixar só, não vou te deixar desamparado. Eu vou também me preocupar com o seu propósito. E o texto diz: Senhor, pescamos a noite toda, ficamos a noite toda no mar e nada pegamos. Veja, assim que Jesus entrar no seu barco, a história da vida
vai mudar. Mas não se esqueça, primeiro os propósitos de Cristo, depois os seus propósitos. Deus te abençoe com essa mensagem, Deus te abençoe com essa palavra de sabedoria para o teu coração. E lembre-se, não basta só emprestar o barco para o Senhor Jesus. Faz-se necessário que nesse barco os propósitos do Senhor sejam estabelecidos. Deus te abençoe nessa navegação e lembre-se, Jesus ele quer entrar no seu barco e na sua vida. Deus te abençoe mais uma vez com essa palavra de sabedoria. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer trazer o entendimento à sua vida sobre essa mensagem. Deus te abençoe.